Fala investidor, bem-vindo ao canal Analista 1. Nós estamos vendo as empresas divulgarem os resultados referente ao quarto trimestre de 2025 e no momento que eu estou gravando esse vídeo, dentre os grandes bancos, o Banco do Brasil foi ainda o que não divulgou. Então nesse vídeo eu comentarei os resultados de Santander, Itaú e Bradesco. Trarei também o cálculo do retorno implícito e as minhas estimativas sobre cada um deles. Começando então pelo Santander, o primeiro dos grandes bancos a divulgar os resultados, então referente ao quarto trimestre de 2025, ele lucrou 4,1 bilhão, o que foi uma alta de 1,9% se olharmos ano contra ano, mas de 6% se olharmos para a ótica anual. Além disso, o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido médio, foi de 17,6%. E nós vamos ver durante a apresentação que ele tem crescido sim, mas inferior a seus pares. Já nesse slide podemos ver a carteira de crédito do banco e ela alcançou 708 bi, o que foi uma alta de 3,7% se comparado com 2024 e de 2,8% em comparação com o trimestre anterior. E se olharmos aqui, grande parte dessa carteira está voltada para a pessoa física, seguido de grandes empresas, pequenas e médias empresas e depois outros segmentos com uma menor participação. Mais um ponto, se olharmos para o custo de crédito e qualidade da carteira, o custo ficou em 6,1 bi, referente ao quarto tri de 2025, o que acabou ficando em linha, se olharmos para os trimestres anteriores, até um pouco abaixo. E grande parte desse custo é em relação à despesa de PDD, provisão para devedores duvidosos, mas o grande ponto de atenção está na inadimplência. Então percebam a inadimplência de 15 a 90 dias, ficando em 4% e acima dos 90 dias em 3,7%. Então aqui está o ponto de atenção. Além disso, se olharmos para a margem financeira do banco, e aqui envolve as receitas decorrentes da sua carteira de crédito, ou seja, operações que envolvem os juros, temos um total de 15,3 bi, o que foi uma alta de apenas 0,8% se olharmos para o terceiro tri de 2025 e de menos 4% se olharmos na ótica anual. Então percebam que o banco tem ficado estagnado. Mais um ponto, se olharmos para as receitas provenientes das comissões, e aqui entra cartões, seguros, conta corrente, operações de crédito, administração de recursos, dentre outros, o banco cresceu apenas 4,3% na ótica anual. Então percebam que o banco tem crescido numa taxa bem baixa e abaixo dos seus pares. Mais um ponto positivo é que o Santander tem conseguido reduzir as suas despesas e o índice de eficiência se manteve estável em 38,8% se olharmos para o quarto tri de 2025. E o índice de eficiência pega as despesas do banco dividido pelas receitas. Então aqui, quanto menor, melhor. Já em relação aos resultados, temos aqui a receita total do banco, que pega a margem financeira bruta somado com as receitas de prestação de serviços, ou seja, as comissões. Então, olhando para o quarto tri de 2025, a receita total foi de 21 bi, e se pegarmos o ano cheio, a receita foi de 83,5 bilhões, o que ficou em linha com 2024. E se pegarmos essas receitas e subtrairmos das despesas como provisão para devedores duvidosos, despesas gerais e administrativas, dentre outras, chegaremos no lucro antes de impostos de 4,3 bi em relação ao quarto tri de 2025, o que foi uma queda de 15% em relação ao quarto tri de 2024. Já olhando para o ano cheio, o lucro antes de impostos foi 17,6 bilhões, o que representou uma alta de 4,2% se comparado com 2024. Já considerando os impostos e participação de minoritários, o lucro líquido gerencial do banco foi de 4 bi em relação ao quarto tri de 2025, o que representou uma alta de 6% em comparação com o quarto tri de 2024. E se olharmos na ótica anual e pegando o ano cheio, o lucro foi de 15,6 bilhões, o que foi uma alta de 12,6% em relação a 2024. Então percebam que os impostos beneficiaram
o banco se comparado com 2024. Resumindo aqui os resultados do Santander, o banco tem crescido sim, mas numa taxa bem baixa. E o ponto positivo é que ele tem reduzido as suas despesas. Além disso, o índice de Basileia ficou em 15,4%, o que é bastante saudável. Já nessa tabela, eu trago o cálculo do retorno implícito do banco, considerando a ação preferencial SAMB4, que no momento que eu estou gravando o vídeo está cotada em 17,10. Se pegarmos essa cotação e multiplicarmos pelo número de ações em circulação, chegaremos num valor de mercado de 127,7 bi. E se dividirmos esse valor de mercado pelo lucro que eu estimo para o banco em relação a 2026, de 17,2 bi, chegaremos num PL projetado de 7,42 vezes. Agora, se fizermos o contrário do PL, pegarmos o lucro projetado e dividirmos pelo valor de mercado, ou então 1 dividido pelo PL projetado, chegaremos no Earnings Yield. E para quem não sabe, o Earnings Yield é a representatividade que o lucro tem em relação ao valor de mercado e também o potencial que o banco teria para distribuir o total de proventos para os acionistas. Mas como ele não distribui 100%, e aqui eu considerei um payout de 52,5%, ou seja, o percentual de distribuição do lucro para os acionistas, temos um dividend yield projetado para 2026 de 7,07%. Já outra componente para o cálculo do retorno implícito é a taxa de crescimento. Então, aqui está a fórmula ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, vezes 1 menos o payout. Porque como ele irá distribuir 52,5% na forma de proventos, a outra metade ele irá reinvestir com uma rentabilidade para crescer. Então, considerando um ROI de 17%, temos uma taxa de crescimento de 8,8%. Agora, se pegarmos essa taxa de crescimento e multiplicarmos pelo dividend yield projetado, mas colocando o fator de proporção na frente, porque é retorno composto, temos 1,0808 vezes 1,0707 menos 1 vezes 100. Temos um retorno implícito de 15,72%. Agora, se considerarmos uma inflação de 5,5% ao ano, e fazendo essa conta, e eu estou deixando a fórmula para vocês fazerem depois também, temos um retorno real de 9,7% ao ano, o que acaba ficando acima das taxas oferecidas pelos títulos públicos, como o Tesouro e IPCA, por exemplo, que oferecem hoje taxas na casa de 7,5% ao ano. Então, mesmo após toda essa alta na cotação do banco, ele está com retorno interessante e com um prêmio frente ao Tesouro IPCA. E agora, falando de Banco Itaú, ele é o maior banco da América Latina e possui hoje cerca de 3,96 trilhões de ativos totais. Então, é um gigante do setor. Além disso, seu valor de mercado em dólar é de 93 bi e sua carteira de crédito é de quase 1,5 trilhões. Além disso, o ROI recorrente foi de cerca de 24,4%. E isso aqui na prática quer dizer que se os sócios colocam R$ 100, por exemplo, o banco consegue entregar um lucro de cerca de R$ 24. Então, o Banco Itaú tem se consagrado como o mais rentável dentre os grandes bancos. E agora, trazendo alguns destaques do Banco Itaú, ele entregou um lucro recorrente de cerca de 2,3 bilhões, o que cresceu em quase 4% frente ao terceiro trimestre de 2025 e de 13,2% frente ao mesmo período do ano anterior. Além disso, sua carteira de crédito alcançou quase 1,5 trilhões e é a maior carteira de crédito do país. Além disso, ele melhorou tanto na ótica trimestral quanto na anual. O resultado também cresceu em relação aos serviços e seguros. E percebam aqui agora que o ROI foi de 24,4% em relação ao quarto tri de 2025. E se olharmos só para o Brasil, foi de 26%. Então, o banco é um monstro e é bastante rentável. Além disso, a margem financeira com o cliente também melhorou e o índice de eficiência permaneceu estável. Então, o banco melhorou praticamente em todos os quesitos se comparado com o resultado anterior.
Já esse slide aqui é muito bom porque podemos ver a criação de valor que o Banco Itaú proporciona para o acionista. Observem aqui que desde 2013 até 2025, o ROI se manteve acima dos 20%. Apenas em 2020, que foi a pandemia, que esse indicador ficou abaixo de 20%. Além disso, aqui em cinza temos o custo de capital e fazendo a diferença entre o resultado recorrente gerencial e o custo de capital, temos a criação de valor. E note também que em 2025 foi recorde de criação de valor, ficando 12% acima em relação a 2024. Além disso, houve também melhora na qualidade do crédito. Observem aqui a inadimplência de 15 a 90 dias ficou em 1,6%, com queda frente ao terceiro trimestre de 2025 e no mesmo patamar de dezembro de 2024. Agora, se olharmos para a inadimplência acima dos 90 dias, ficou em 1,9%. E como vimos no Banco Santander, por exemplo, essa inadimplência acima dos 90 dias está em 3,7%. Então, realmente, o Banco Itaú é diferenciado. Mais um ponto, olhando para as despesas não decorrentes de juros, ela alcançou o patamar de 17,3 bi, o que representa um aumento apenas de 1% frente ao terceiro tri de 2025 e de 3,7% em relação ao quarto tri de 2024. Além disso, o índice de eficiência passou de 45,5% em 2019 a 38,8% em 2025. Então, o banco tem melhorado até no índice de eficiência. E aqui, quanto menor, melhor, porque é as despesas em relação às receitas. Já em relação à distribuição de proventos, o banco distribuiu 33,7 bi entre juros sobre capital próprio e dividendos e o payout ficou na casa de 72%. E eu acredito que o banco poderá manter esse patamar porque o índice de Basileia está confortável, o banco não está crescendo tanto a sua carteira de crédito, então eu acho que tem espaço para o banco manter esse nível de payout. Agora, fazendo o cálculo do retorno implícito, considerando a ação ordinária do Banco Itaú, porque ela é mais barata que Itubi 4 e recebe o mesmo provento. Então, para o pequeno acionista, é mais interessante comprar Itubi 3. E no momento que eu estou gravando o vídeo, ela está cotada em 43,67. Além disso, eu acredito que o banco poderá lucrar em 2026 50,5 bi e eu acredito que o banco poderá até lucrar acima disso, mas eu considerei 50,5 bilhões. E fazendo a relação com o valor de mercado, temos um earnings yield de 10,49%, considerando um payout de 68%. E aqui eu tentei pegar o payout líquido, ou seja, já descontando o IR do JCP. Então, nessas premissas, temos um dividend yield projetado de 7,13%. Uma taxa de crescimento, considerando esse payout, de 6,72% e um retorno implícito de 14,33%. E considerando a inflação de 5,5%, um retorno real de 8,4% ao ano. Além do mais, eu considerei um ROI de 21% e nós vimos que o ROI do banco tem ficado na casa de 23% a 24%. Então aqui eu fui conservador. E com esse retorno real, nós temos mais uma empresa com um retorno acima dos títulos públicos, mesmo após toda essa alta. E agora, já falando do Banco Bradesco, ele entregou um lucro de 6,5 bi no quarto tri de 2025, o que representa uma alta de 5% em relação ao terceiro tri de 2025 e de 20,6% se olharmos para o quarto tri de 2024. E se olharmos o ano cheio de 2025, o lucro foi de 24,7 bilhões e representou uma alta de 26,1% frente a 2024. E outro ponto, o ROI do banco, o retorno sobre o patrimônio líquido, ficou em 15,2%. Então, o banco até destacou que superou o seu custo de capital, porque em períodos anteriores o ROI do banco estava na casa de 14,7% e ele estava destruindo valor para os acionistas. Então, o banco
tem recuperado, superado o custo de capital e em 2026 nós esperamos ainda que o banco melhorará os resultados. Já em relação à carteira de crédito, ela alcançou o patamar de 1,089 trilhões, o que representa um aumento de 11% ano contra ano. E esse aumento ficou maior do que o do Banco Santander e também em relação ao Banco Itaú. Mas um alerta é que esse crescimento na carteira de crédito foi principalmente devido à pessoa física e a micro, pequenas e médias empresas. E esses segmentos têm um grande histórico de inadimplência. Então esse aqui é um ponto de atenção. Já um ponto positivo, na verdade 2 pontos positivos. O primeiro é que a inadimplência acima de 90 dias tem permanecido estável no patamar de 4,1%. E o outro ponto é que a carteira reestruturada tem representado cada vez menos em relação à carteira total de crédito expandida do banco. Além do mais, o banco também tem melhorado a margem com o cliente e margem com o cliente líquida, e aqui considera as despesas com PDD, provisão de devedores duvidosos. Então a margem alcançou 10,3 bi do quarto tri de 2025 e o spread foi de 4,8. Então o banco tem melhorado gradativamente. Mais um ponto, a receita alcançou 36,1 bi em relação ao quarto tri de 2025 e note que ela tem crescido de maneira consistente trimestre a trimestre. Já aqui nós podemos ver as despesas de 17 bi e ela tem crescido abaixo das receitas, consequentemente melhorado o índice de eficiência. Também houve aumento na distribuição de proventos do banco e observem 14,5 bi de distribuição entre dividendos e JCP. E note que a distribuição tem aumentado de forma consistente ano a ano. Então, mais um ponto positivo para o Bradesco. Seguindo para o cálculo do retorno implícito, e aqui eu considerei a ação preferencial do Bradesco, e o lucro que eu projeto para o banco em relação a 2026 é 28,5 bi. E considerando um payout de 51%, um dividend yield projetado de 6,64%. Considerando um ROI de 15%, temos uma taxa de crescimento de 7,35%, retorno implícito de 14,48% e se considerarmos uma inflação de 5,5%, temos um retorno real de IPCA mais 8,5%. E para finalizar, aqui estão as minhas estimativas, tanto para o Banco Santander, Banco Itaú e também para o Bradesco. Além disso, nessa planilha tem o lucro estimado, dividendo projetado, preço teto e margem de segurança para 40 empresas que fazem sentido para quem quer viver de renda a partir dos proventos das ações. Então, investidor, comentei aí os resultados dos grandes bancos, trouxe o cálculo do retorno implícito e à medida que as empresas forem divulgando seus resultados, eu irei atualizar a planilha com as minhas projeções e farei também novos vídeos. Deixarei o link dessa planilha na descrição junto com meu contato. Assina por um mês menos de R$1 por dia e pode cancelar quando quiser. Então, se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário com uma dúvida ou uma sugestão e tamo junto.